todos que me ouvem hoje. Eu volto aqui hoje para falar um pouquinho para vocês, de maneira muito simplificada e muito primária, sobre técnicas de manipulação mental que as seitas em especial usam para doutrinação e dominação dos seus membros. Antes de mais nada, o meu objetivo é fazer um paralelo com o que as pessoas vivem na CCB, ainda que isso seja incansavelmente dito pelo Dr. Ricardo Adam. Mas eu venho, na realidade, corroborar com tudo que ele diz e falar um pouquinho daquilo que eu conheço, dividir um pouquinho de conhecimento com vocês, porque nem sempre o testemunho é suficiente para mostrar tudo. Nem sempre um testemunho de libertação é suficiente para mostrar tudo. Então, para começar aqui, primeiro, a palavra seita vem do latim, se não me engano, secta, que quer dizer causa, partido, não partido político, é uma causa mesmo, tomar partido ou abraçar uma causa. E a definição do dicionário Aurélio, aí, o famoso pai dos burros, qualquer um pode pegar e olhar. Tem a definição de seita, ele diz que é um grupo ou uma organização unida por ideias, ideologias, opiniões e características semelhantes e que é restrito, fechado e considera-se diferente ou superior aos demais. Ok? Essa é a definição de seita do dicionário Aurélio. Não sou eu que estou falando, gente. É só olhar lá. Eu sempre vou dar referência das coisas, das informações que eu trago para vocês. Então, a gente pode enquadrar a CCB numa seita? Sim. A CCB é uma seita, ela é dissidente da normativa, ou seja, é um grupo de pessoas que saiu da normativa, ou naquele momento era a Igreja Presbiteriana, que era a normativa, para formar um grupo com características próprias, ideologias próprias, restrito, fechado, e que considera-se, então, superior aos outros grupos. Essa é uma premissa da CCB. Inclusive, ela é divulgada por eles próprios. Eles são, então, autodenominados a graça de Deus. Então, nós somos melhores do que os outros. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos a Igreja do Véu, né? Ok. Qual é o primeiro sinal de que uma igreja é uma seita? O primeiro sinal de que uma igreja é uma seita é que a sua liderança ofende-se se for chamada de sectária. Portanto, não só a sua liderança, como seus membros. É negado veementemente que trate-se de uma seita. Esse é o primeiro sinal, e um sinal muito importante de que é uma seita. A negação por parte dos membros de que seja uma seita. Negação pela liderança por conveniência e negação dos membros por desconhecimento do que se trata uma seita. Todas as seitas, elas estão unidas em prol de um objetivo comum dos seus indivíduos, que ele é difundido entre todos os membros. Mas a gente sabe que por trás desse objetivo em comum dos membros existem, obviamente, objetivos maiores da liderança. O objetivo da liderança é não deixar que essa seita se dissolva, é sempre angariar membros para sua seita para que ela cresça. Por quê? Porque existe o tripé no mundo, né? Existe um tripé que rege as relações mundanas, entre aspas, e quando eu falo mundanas é do mundo todo, e não mundanas no sentido fora CCB, já que eles falam que eles não são no mundo, mas eles são sim, eles estão aqui. Então existem três coisas que costumam reger as relações humanas, que é
o interesse por poder, ou interesse por dinheiro, ou interesse por sexo e favores sexuais. Ok? Por que eu tô falando isso? Favores sexuais é muito difícil a gente conseguir, enfim, provar dentro de seitas, mas existiu uma seita recentemente que estava na mídia, que inclusive uma mulher que foi admitida por essa seita já numa situação de abuso. Ela foi uma menina que foi abusada pelos sectários, é uma seita americana. Inclusive ela é uma atriz, ela tá respondendo processo e presa. Ela então angariava mulheres para essa seita, novinhas, meninas, para que fosse então objeto sexual dos líderes da seita. Dinheiro é muito fácil, gente. Toda seita preza por dinheiro, é necessário manter essa seita rodando, né? E poder é aquilo que basicamente corrompe o ser humano, porque poder te dá tudo que está abaixo do poder: sexo, dinheiro, fama, enfim. E existem pessoas que têm uma personalidade que necessita desse tipo de coisa, necessita de poder, de plateia, para conseguir se sentir minimamente feliz, entre aspas, que isso é uma felicidade extremamente ilusória, isso não é felicidade. Mas na concepção dessas pessoas, sim, elas precisam disso para ter uma vida minimamente satisfatória, na sua opinião. Bem, as seitas, elas precisam então manter o domínio sobre os seus membros e que eles não só trazer novos membros, mas evitar que os antigos membros saiam. E para isso elas usam então de muitos subterfúgios já amplamente estudados na psicologia, na neurolinguística, e tudo isso já demonstrado de maneira empírica, ou seja, com exemplos, tudo que eu tô falando aqui. Mas vamos fazer um paralelo então. Vamos começar a falar da CCB. Toda vez que você tem uma seita onde os usos e costumes ali preponderantes te fazem diferente de todo mundo, ou seja, eles não são do mundo, né? Se vestem diferente, falam com uma cadência diferente, se portam de maneira diferente, a linguagem deles é diferente, né? Como diz o Dr. Ricardo, sauda lá em casa, paz Deus, Deus abençoe, se Deus preparar, né? Isso tudo já virou um jargão. E essa seita, ela quer que os seus membros criem dependência dela para que eles não saiam. É necessário que eles tenham dependência dela para que eles não saiam. Tanto os antigos, que foram nascidos na seita ou nascidos na graça, quanto os novos membros que virão, que também são necessários. Inclusive, casamentos ali, você vê que os casamentos, olha, fulana, filha do ancião daqui, casou com o filho do diácono de lá. Parece uma coisa assim, lá do século XVI, onde os filhos dos monarcas se casavam, mesmo um sem conhecer o outro, porque eles tinham que manter a riqueza dos seus pais, que eram os reis. Então eles casavam entre si, aqueles casamentos arranjados, para que não saísse ali daquele miolo a riqueza. Então, para que essas pessoas se mantivessem ali, né, naquele círculo, concentrando o poder. Para isso que serve casamento. Casamento é importante para isso. Era importante para isso lá no século XVI, Espanha, Portugal. Lembra, gente? Quem estudou um pouquinho de história consegue lembrar bem? Fala, olha, a Isabel de Castela casou com não sei quem de Portugal, e aí o duque de não sei quem. E assim, né? Era o casamento para manter o poder, para manter o dinheiro, para aumentar poder, para aumentar dinheiro, para aumentar a herança. Então isso a gente vê lá também. Olha, a filha do diácono tal casou com o filho do ancião tal. E
o ancião tal não tem filho, mas não tem filhos, homens, mas tem filha, que casou com fulano de tal e ele subiu ele pro ancião. E assim a gente vai vendo. Isso é chamado do quê? Nepotismo. Nepotismo é quando você pega alguém da sua parentela e o dá um determinado privilégio, um cargo, e dentro de um sistema de governo, e você se cerca de familiares ali para que o poder e a autoridade então não seja dissipado na mão de outras pessoas. A máfia italiana tem muito disso. A máfia italiana que a gente conhece agora ficou fora um pouco da mão das famílias, porém a máfia italiana, quando estava na mão das famílias, quem assistiu aí o filme do Poderoso Chefão, né? A máfia não ficava na mão das famílias, o poder não estava concentrado na mão dessas famílias, as famílias que se uniam, olha, o filho de um casava com o filho do outro e o cara passava de capo do mafioso para braço direito dele, né? Era o executor, era o cara que fazia acontecer na família. Eles casavam entre si. Então, vários tipos de governos, entre aspas, informais, ou né? Não diria nem informais, né? Ilegais também fazem isso. Então tá, vamos para o próximo passo. Então o poder tem que ficar concentrado ali, eles vão trazendo novos membros, existem técnicas de sedução, entre aspas, para esses novos membros. Quem são as pessoas mais suscetíveis a fazer parte de uma seita? Primeiro, são aquelas que nascem de pais que já são parte dessa seita, né? E segundo, são aquelas que estão vulneráveis psicologicamente. O que é estar vulnerável psicologicamente? Geralmente alguém que sai de uma família disfuncional, alguém que na infância sofreu abuso psicológico, alguém que tem cicatrizes emocionais, que tem um grau de fragilidade emocional, alguém que realmente é vulnerável, que tem um grau de carência de afeto. Essas pessoas são facilmente manipuláveis e elas entram muito fácil na conversa dos sectários. Por quê? Porque falta a elas uma sensação de pertencimento. Elas precisam pertencer a algum lugar, elas precisam se sentir parte de alguma família, entre aspas. Então essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade psicológica e afetiva são alvos muito fáceis. Então quem está em situação de vulnerabilidade afetiva, psicológica? Bem, mulheres abusadas, pessoas, sejam homens ou mulheres, que vieram de uma família disfuncional, famílias que tivessem autoritarismo desmedido, violência não só física como psicológica. Então, essas pessoas estão suscetíveis. Eu estou falando alguma coisa diferente de quem nasce de família que foi lá, que é da seita? Vão ser tão vulneráveis quanto essas pessoas que ainda não são da seita, exatamente pelo mesmo motivo, porque vão crescer numa família autoritária, numa família castradora, numa família que impede a pessoa de desenvolver a sua identidade e que liga a sua identidade estritamente a essa seita, ou seja, sem aquele lugar você não é ninguém. Se você sair de lá, você vai perder sua família, você vai perder sua alma, sua salvação, você vai perder sua casa, você vai perder tudo. Por quê? Porque essa é a ameaça, entre aspas, velada que é feita. Por quê? Porque liga a sua identidade a esse lugar. Como se dissesse, você ser você depende exclusivamente desse lugar. Você não existe sem esse lugar. Sem esse lugar você é um perdido. Você está no mundo. Você não é ninguém. Então, quem está mais vulnerável são essas pessoas.
Por quê? Porque no começo tudo é muito bom, você é muito acolhido, você é o seu primeiro amor, entre aspas. Você é extremamente acolhido, vem, você vai gostar, e as pessoas te levam, e isso eu tô falando do contato de quem não era da seita ainda, né? Não das pessoas que nasceram ali, porque daí já é imposição pelo terror. Você nasceu numa família que é da seita, você é um vulnerável por culpa da tua família que te deixa assim. E aí você vai acabar indo porque você não tem muita escolha. Agora quem é de fora, olha, tudo muito bonitinho, olha aquele bando de bons velhinhos, todo mundo ali é Papai Noel, e todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, e você é acolhido, você tem uma sensação de pertencimento, você começa a trazer para tua vida o modo de falar, o modo de vestir. Quando você vê, então você já tá ali envolvido com aquilo ali, né? Então, o primeiro amor, você se sente você se sente amado, entre aspas, acolhido, algo que você provavelmente não tinha antes, né? Ou se tinha era de uma maneira muito torta, enfim. E aí você vai se introduzindo, sendo introduzido nessa seita, e isso vai entrando em você como se fosse um polvo, né? E vai espalhando raízes aí na tua mente, a ponto de mudar teu modo de falar, mudar teu modo de vestir, muda o teu modo de agir, né? Você passa então a querer fazer parte desse grupo de pessoas e a agir como eles. E o que é que eles fazem lá dentro para te seduzir, entre aspas, né? Eles se usam de um monte de técnica, né, já conhecidas de neurolinguística, de psicologia, aliás, tão conhecidas que já eram usadas por muita gente antes da Segunda Guerra Mundial, inclusive, quando se faz interrogatório, né, usado até hoje, várias técnicas delas. Você vai fazer interrogatórios, espiões usavam para espionar na guerra, né, para se infiltrar em outros grupos. Então essas técnicas são muito bem conhecidas, né? E qualquer vídeo no YouTube te ensina a usar isso. Elas são usadas na propaganda, né? Por quê? Porque são técnicas que são usadas para atingir os objetivos de um certo grupo. Na propaganda eles querem que você compre, consuma. Então eles vão usar essas técnicas numa propaganda, por exemplo, na televisão. Não tô falando aqui de teoria da conspiração, gente. Não é mensagem subliminar. Não é isso que eu tô falando. Estou falando de técnicas de programação neurolinguística, de técnicas para induzir você a querer ter aquilo, a consumir aquilo, ou querer fazer parte daquele grupo, né? Então, isso é muito difundido e pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas é uma forma de manipulação. Quando você entra na igreja e tudo, você vê aquelas pessoas, então você tem a impressão, você entra, né, vê aquele lado todo branco dos véus, aquela impressão de pureza, né, porque os véus brancos, então tá aí mais uma vez, né, a branquitude da igreja, mais uma vez a gente associando aí a cor branca à pureza, né, que isso aí inclusive é uma coisa que a gente não percebe, mas tudo que é ruim e sujo é negro, é escuro, tudo que é bom é branco. Lembra do vídeo anterior, do áudio anterior do racismo? Lembra disso? Então são isso mesmo, é isso aí, olha, é programação neurolinguística. Alguém tá te falando, olha, isso aqui é puro, é bom. Homens não sentam do lado de mulheres. Nós temos decência e ordem neste culto. Certo? A gente não senta homem do lado de mulher, porque sentar homem do lado de mulher não é decente. Seria uma desordem, né? Então existe isso é uma fachada, é uma capa do livro que está sendo apresentado para você. Aí você entra, tem lá um hino do silêncio, já vai induzindo o seu relaxamento, né? Você vai ter um transe. Nesse momento, os hinos usados em igrejas, em seitas, enfim,
são geralmente hinos que tem no metrônomo. O metrônomo é um aparelhinho que quando a gente aprende música, a gente fica contando as batidas da música ali para não sair do ritmo. Geralmente esses hinos, eles são mais lentos, eles têm 45 batidas do metrônomo ali por minuto. Eu vou até dar um exemplo para vocês, inclusive, que o Dr. Adam, ele gosta muito. Vocês querem um exemplo de uma música que tem 45 batidas por minuto no metrônomo? So serve inútil. Vai contando. Essas batidas do metrônomo vão dar 45 batidas de metrônomo por minuto. Tá? Então tem essa cadência, ela se repete. Na, 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 na. Isso é repetitivo, isso é repetição. Você está entrando aonde? O que você está sendo estimulado? Você está entrando no estado de alfa, que é o estado de relaxamento profundo. Você fica mais aberto a sugestões, você fica sugestionável. Muito bem, tem os hinos, tem a emoção, tem os testemunhos, e aí você vai nesse culto e você vai ouvindo essas pessoas falarem, porque nós somos diferentes, nós somos isso, nós somos aquilo, elas estão dando seu testemunho. E aí vem então o momento em que é feita a técnica de leitura fria. Gente, eu não estou falando que todos os membros da congregação usam a técnica de leitura fria, até porque eu não vou ser hipócrita. Eu já estive com pessoas, sim, que são inspiradas por Deus para falar com a gente com cuidado e com amor, mas o que eu posso dizer é que na maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, existe uma técnica chamada leitura fria ou cold reading, que é o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil de entender. Primeiro, tem a voz cadenciada. Todo ancião da CCB, todo mundo que sobe ali naquele púlpito para pregar, tem o mesmo ritmo e a mesma cadência de voz. Pessoas que você conheceu antes na sua vida, que eram somente membros de lá, quando sobem ali para um cargo de liderança, viram então um dos anciães, eles vão fazer aquela voz, que é a voz que vocês já conhecem. É aquela voz mansa, irmão, humilde, aquela cadência para falar assim com você, desse jeito. Então, assim, eles têm a mesma cadência de voz, eles têm o mesmo tom de voz, parece muito ensaiado. Vocês não acham estranho que todos os anciãos, eles têm a mesma forma de falar, com a mesma cadência, mesmo tom de voz? Quando eles começam, eles vão pregando baixinho, né? Depois tem uns que se exaltam, eles podem se exaltar. Tem uns que não podem. Tem uns que podem manifestar porque ele tem caravana que vai pra ver esse cara pregar. O outro, coitadinho, não vai caravana, não traz coleta, ele não pode se manifestar. Mas, enfim, vocês não acham estranho que todos eles tenham a mesma cadência na voz? Ah, não acho estranho, porque o Espírito Santo é um só, ele que fala na boca deles, então ele fala sempre do mesmo jeito. Não. Né, gente? Não. Então, eles usam lá a sua cadência de voz e aí eles vão para a técnica da leitura fria. Leitura fria, exemplo que todo mundo já ouviu na vida. Irmão, Deus me mostra que você entrou aqui hoje abatido, combatido, machucado, e que você falou que hoje é o seu último dia aqui, é o último culto que você vem, se Deus não falasse com você. Essa mensagem é pra você, irmão. Aqui estou eu falando com você. E aí, vem. Eu falo com você, você continua, não saia do caminho, não olhe pro lado, não olhe pro outro. Olhe para o alto, olha para cima, é Deus, continua no caminho. Isso é leitura fria. Como assim? Isso é uma mensagem que é jogada, por exemplo, pega uma pedrinha e joga no meio de uma multidão. Não vai acertar alguém? Vai, sempre vai acertar alguém. Quanto mais pessoas tiverem, inclusive mais fácil de acertar, se a pedrinha for pequena. Agora, se ela for uma pedrinha grande, que é muito comum, ou seja, se for um problema muito comum que todos passam, aí é mais fácil ainda de acertar. E você vai acertando um monte de gente.
Ah, irmão, hoje você entrou aqui provado, sua vida financeira não vai bem, mas hoje Deus te diz que Ele te liberta, hoje Deus te diz que Ele te dá livramento, né? Sua vida vai mudar. Então, isso é a leitura fria. É aquela mensagem genérica que pode acertar muitas pessoas. Geralmente fala de um problema que é muito comum a todos. Então, quem é que não passa por problema financeiro? Sempre foi um grande problema nas igrejas os fiéis terem problema financeiro, né? Aliás, todo mundo. Problemas financeiros, sentimentais, né? Olha, fulano, Deus vai ter um conserto com aquele que está na tua casa. Se não vem por bem, vem por mal. Deus vai fazer um conserto. Quem é que nunca ouviu? Né? Não, ou então não, Deus cuida dos teus, não sei o quê. Então, assim, as pessoas, esse tipo de mensagem vai criando, então, dependência nas pessoas para que elas não saiam dali, para que elas achem que aquele é o único caminho, como os membros os fazem crer, que aquele é o único caminho, que sem aquele caminho não existe nenhum outro. E qual é o objetivo dessas pessoas? Bom, o objetivo dessas pessoas é um dia ver a face de Deus, entrar no céu, ir para o céu, ter a vida eterna ao lado de Deus. Esse é o objetivo dos fiéis que estão ali, né? E é o que as pessoas falam para eles. Olha, se você permanecer firme e fiel até o fim, você verá a face de Deus, você vai ter lá a sua mansão no céu. Então não importa que você aqui seja pisoteado, subjugado, maltratado, tratado com preconceito, não importa aqui que você seja esmigalhado até pela tua própria família, que você apanhe do seu marido, não importa que seus pais tenham te tratado com desamor a vida toda, porque um dia, quando você morrer, você vai entrar no céu. E quanto maior você tiver sofrido, maior vai ser lá o seu galardão, né? Então você vai ter sofrido aqui em nome de Jesus nessa terra, porque ele sofreu também, então você também vai ter sofrido, mas você vai ter aguentado permanecer nessa graça até o fim. E aí você vai alcançar o teu objetivo, que era esse, é o que eles estão te vendendo, entre aspas, lá dentro, que se você suportar tudo, então um dia você vai ver a face de Deus, mas você tem que ficar firme e fiel, você não pode questionar, você tem que fazer parte então da seita, você não pode se apartar, porque se você se apartar, você é um pária, você já não, Deus é que vai ter se apartado de você, porque é só lá dentro que você vai encontrar Deus, né? Deus é bem seletivo. Então todos aqueles velhinhos que no começo pareciam lá Papai Noel, todos os bons velhinhos, aí eles viram uma mistura de Munra com Vingador. E esses caras vão te perseguir se você questionar. Eles vão começar então a incutir terror. Então, quando acaba o primeiro amor? O primeiro amor acaba no primeiro culto, em que você estiver se sentindo minimamente culpado por qualquer coisa que você tenha feito, e você pegar a leitura fria para você e ouvir, olha, Deus vai te esmagar, vai acabar com você, você vai perder tudo, você, enfim, vai perder sua graça se você continuar desse jeito, se você permanecer no pecado, se você fizer isso, né? Esse aí é quando acaba seu primeiro amor. Aí as pessoas ficam, não, mas volta pro primeiro amor, né? E você cria dependência. Então, por que é tão difícil de sair de uma seita, seja ela qual for? Porque você é dependente do que é feito lá dentro, porque lá você se sentiu acolhido em algum momento e você se sentiu bem, você se sentiu parte de um grupo, já que você não tinha isso antes, então você criou uma certa identidade desse grupo, então se você sair, você acabou. Por isso é tão difícil, inclusive muitas vezes mesmo a pessoa que é liberta de lá, ela ainda mantém pensamentos de culpa na sua cabeça muito grandes. E elas continuam, então, não fazendo
um monte de coisas que lá eram proibidas, mas que agora elas são livres para fazer, né? Por exemplo, mulher usa calça, corta cabelo e tudo, por medo, por terror, pelo que é incutido nas cabeças delas. É o medo, é o terrorismo. Então a pior maneira de você matar o espírito de alguém, e às vezes até o corpo, porque algumas pessoas praticam suicídio, é você incutir terror nelas. Isso é uma técnica terrorista. Isso é uma técnica terrorista. Olha, a sua alma vai morrer, tudo acabou. Tá acabado pra você, né? Então, essas técnicas, elas são difundidas, todo mundo sabe. Só que quem tá lá dentro não sabe. E essas pessoas que eu falei que às vezes até saem dessa seita, elas vão jogar a culpa em qualquer outra coisa delas terem saído, mas não na igreja e nas técnicas de manipulação. Isso é o que a gente chama de síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é quando uma pessoa ela é sequestrada e o sequestrador, ele trata ela em algum momento com qualquer gesto de humanidade, seja dando para ela um copo d'água, seja qualquer coisa, e ela cria um laço de afeto com o seu sequestrador, com o seu abusador. Isso é que se chama síndrome de Estocolmo. Então, muita gente se livra de muita coisa, mas ainda carrega alguma coisa ali, dentro de si. Aí, porque o seu psicológico ele fica abalado, tá? Por quê? Porque você tá lá dentro dependendo completamente do que alguém fala. Por exemplo, por que você não é orientado a ler a Bíblia? Ou por que você não pode ver um filme? Por que você não pode ler um livro? Por quê? Porque a letra mata, mas a palavra vivifica. Não. Porque você não pode pensar. Para uma seita ter sucesso, ela tem que te impedir de pensar. Ela tem que ter você na mão. Não pense, porque quem pensa, questiona. Quem questiona pode falar pro cara no banco que está sentado do lado: ô fulano, você não notou isso? E isso se alastra igual rastilho de pólvora. E aí a seita perde membros. Perder membros é igual a perder dinheiro. Perder poder, né? Então não é interessante que isso aconteça. Não é interessante que você leia. Não é interessante que você escute músicas. Não é interessante que você saia da sua casa. Por quê? Porque o mundo é perigoso e o pecado vai te engolir? Não. Porque você pode ter contato com outras pessoas que pensam diferente de você. E você pode ser contaminado, entre aspas. Contaminado com a visão de mundo de outra pessoa. Né? Você pode ser... Você pode voltar de um simples jantar em algum lugar com amigos da faculdade. Você pode voltar contaminado. Então você não vai sair. Você não vai sair. Você não vai sentar numa mesa e discutir política ou filosofia ou religião com alguém. Porque isso é do mundo, é feio. Você vai dar mau testemunho. Não pense. Você é ensinado a ter dependência, inclusive para pensar. Deixe que alguém pense por você. Deixa que alguém pense por você. Só que se Deus não quisesse que você pensasse, nem raciocinasse, Ele não tinha te feito um ser pensante, que é o que te difere de todos os outros seres vivos. É o fato de você conseguir pensar de maneira lógica e chegar a conclusões abstratas. Ou seja, você tem um raciocínio que te leva além. Deus não precisava ter te criado desse jeito, então. Ele podia te deixar lá igual o homem das cavernas e não ter evoluído para nada. Então, eu falei pouco ainda perto das outras técnicas que são usadas, tá? Outras técnicas que são usadas. Por exemplo, se você chegar num líder e falar
que alguém falou pra você que aquilo é errado, que essa é a maneira errada de pensar, ou qualquer coisa, ou criticar qualquer ponto da doutrina, ou qualquer uso e costume daquela seita, daquela religião, daquela igreja, sabe o que vão falar pra você? Que isso é o demônio, que é culpa tua. Que você é culpado disso acontecer, porque você abriu brecha por inimigo entrar na tua cabeça. Sabe como é o nome dessa técnica? Gaslighting. O que é isso? Gaslighting é a técnica que inverte o jogo e faz com que a vítima comece a se sentir culpada porque ela está sofrendo. Ela está sofrendo um abuso. E ela vai pensar o quê? A culpa é minha. Realmente a culpa é minha. Ou eu tô ficando louca. Eu tô ficando louca porque eu abri brecha pro inimigo. A culpa é sempre da vítima. Prestem atenção no que eu tô falando. A culpa é sempre da vítima. E o abusador? O abusador não é bonzinho? Ele não era bonzinho quando você chegou lá, quando você conheceu? Ele não era o bom velhinho? O grupo não te acolhia, não te amava, não te trazia pra perto? A psicologia diz o quê? Que existe a fase da sedução e existe a fase de mostrar a cara. E esse abusador, ele vai fazer o quê quando ele é contrariado? Ele vai ter ataques de fúria. Ele vai subir lá em cima e vai falar que Deus pode abrir a cova para você. Se você fizer qualquer coisa, se você desafiar Deus, não brinque com Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor, né, Dr. Ricardo Adam? Não é assim a frase? Não brinque com Deus, você tá louco? Você vai desafiar Deus? Não desafie Deus, porque eu tenho ligação direta com Deus, eu tenho poderes sobrenaturais. É só eu falar que Deus, o meu jagunço ali, ele vai abrir a cova. Ele vai jogar a gente na cova, porque a pessoa ousou ir contra mim. Então o abusador vai ficar furioso, o abusador vai dar discursos te descambando, ele vai te fechar numa salinha, ele vai falar quem você pensa que é, ele vai tirar a tua liberdade, que você já não tem, porque cá entre nós que liberdade existe lá dentro? Nenhuma, mas vai tirar a tua liberdade, entre aspas. Vai fazer a técnica do silêncio, vai te deixar num canto, vai te isolar, os outros membros vão te isolar também. Até que o seu psicológico seja esmigalhado de tal maneira que você não tenha mais força nenhuma para questionar aquilo, então que você se entregue completamente àquela dominação. Aí sim você é um membro bom. Nossa, mas por que tem tanta palavra lá dentro falando que Deus vai esmagar, vai tirar seu inimigo, vai abater, vai arrancar pela raiz? Porque as pessoas precisam ouvir isso. Elas precisam de um exemplo. Exemplo do quê? Pega um testemunho. Fulano, ele ousou fazer isso contra mim. 2 dias depois ele estava morto. Fulano não morreu porque o coração dele estava ruim, ele, enfim, tinha colesterol alto, ele teve um AVC, pressão alta e não tratava, ele morreu porque ele ousou se levantar contra um membro da CCB. Porque ele ousou brincar com alguém que tem poderes sobrenaturais, tem um DDD direto com Deus ali. Liga para Deus, fala: Deus, ó, pega a Winchester aí. É fulano agora. Aí Deus vai lá, que Deus é jagunço dele, eles usam Deus a seu bel prazer, né? Deus tá lá para satisfazer as vontades deles. Deus vai lá e mata o cara, fulmina ele lá de algum jeito.
né? O Deus deles é assim. É o Deus jagunço. Eles eram bons velhinhos, que daí eles tiraram a máscara, como eu já falei, e fica lá metade Munra, metade um Vingador lá, né? Quem gosta de assistir desenho. E você vai ser esmigalhado até que você se torne, então, uma peça da engrenagem praticamente invisível que não vai atrapalhar em nada. Só vai ajudar para trazer outras pessoas, porque você vai perpetuar essa mensagem e até você se tornar também um abusador. Ou então, das duas, uma. Você não vai mais aguentar e vai fazer que nem a gente fez aqui. A gente conheceu a verdade e a verdade nos libertou. Então, esse meu discurso de hoje, entre aspas, é para dizer que só é verdadeiramente livre aquele que detém o conhecimento da verdade. Eu não sou dona da verdade. Ninguém é. Ninguém é. Mas, certamente, conhecer a verdade do que acontece lá me libertou. Eu tive que ver pelos meus próprios olhos. Mas me libertou. Só é verdadeiramente livre aquele que pensa por si, age por si e vence os seus medos. Medo do isolamento, medo do ostracismo, medo do ódio da família e medo do Deus jagunço. Eu tô viva, minha filha tá viva, meu marido tá vivo. Nós somos grandemente abençoados por um Deus de amor, que tem um filho chamado Jesus Cristo. Que Jesus Cristo trouxe, sim, a graça para a terra. E Jesus Cristo é que rasgou o véu que separava Deus dos homens. Porque Jesus Cristo é bom. E Deus não pode negar a si mesmo. Deus, ele não pode ser um jagunço assassino. Se as pessoas dizem Deus é bom o tempo todo, é bom? É bom para quem? Para elas? Ele é bom para alguém, mas ele é mal para outros. Então é Deus negando a sua própria essência de ser bom o tempo todo. Essa é uma imensa contradição. E o que eu posso dizer é: eu espero que a gente consiga libertar cada vez mais pessoas desse jugo abusivo, desse tipo de pensamento totalitário que só serve para trazer vantagem para quem está lá em cima nos grandes. É para isso que a gente serve, para ser massa de manobra dos interesses de quem está lá em cima. Nós somos números. Números. Nós somos cifrões. Nós não somos mais nada. Ninguém aqui é uma alma que iria ser salva. Não existe nenhum interesse em salvar a alma. Porque ninguém sabe o que vai acontecer depois que a gente morrer. Então, para eles, tudo bem, dane-se. Aquela história de que o grande feito de lá é salvar as almas e mandar as pessoas para o céu, aquilo que você está esperando depois que você morrer, depois que você sofrer, não conte com isso. Não conte que alguém vai dar conta da tua alma e de todo o sofrimento que você passou nessa terra. Porque eles não estão preocupados em salvar a tua alma. Eles estão preocupados em salvar a pele deles e manter tudo o que foi construído. Espero ter ajudado. Desculpem pelo tamanho do áudio. E até uma próxima.